depois alguma dúvida, por favor, escreva no papel e a gente vai tirar um momento para tirar as dúvidas, ok? Então, nós vamos conversar agora sobre o amor conjugal. Na primeira parte nós falamos das diferenças de homem e de mulher, os homens e as mulheres que são diferentes, isso é bom, a gente se divertir um pouco, né? Porque a gente se diverte na hora H ninguém se diverte, fica zangado. Mas é bom a gente saber e trabalhar em cima disso. E agora nós vamos falar sobre o amor conjugal, e vamos conversar inclusive sobre a questão do ato conjugal. A igreja, no seu documento Humanae Vitae, escrita pelo Papa Paulo VI, às vezes as pessoas chegam para nós e perguntam assim, Carmadélio, tem algum documento da igreja que diga assim, de maneira bem clara o que é correto dentro do casamento? A igreja ela nunca entrou nesse mérito de entrar em detalhes, digamos, na vivência conjugal de cada casal, porque isso é muito de cada casal. A igreja ela sempre trabalha dando diretrizes e orientações gerais que devem nortear as nossas decisões. Então, esse documento escrito pelo Papa Paulo VI ainda é uma referência fortíssima, né? Eu digo ainda é porque pode ser que o próximo Papa escreva alguma coisa sobre isso. É uma das referências mais fortes que nós temos sobre a questão do amor conjugal. E quando ele vai definir aqui sobre o que é o amor conjugal, o Papa diz o seguinte, que o amor conjugal, vou ler aqui ipsiliter, tá? Para a gente poder pegar como ele mesmo escreve. Antes de mais, um amor plenamente humano, quer dizer, ao mesmo tempo espiritual e sensível. O amor conjugal não é, portanto, um simples ímpeto do instinto ou do sentimento, mas é também e principalmente ato da vontade livre, destinado a manter-se e a crescer, mediante as alegrias ou as dores da vida cotidiana, de tal modo que os esposos se tornem um só coração e uma só alma, e alcancem juntos a sua perfeição humana. É depois um amor total, quer dizer, uma forma muito especial de amizade pessoal, em que os esposos generosamente compartilham todas as coisas, sem reservas indevidas e sem cálculos egoístas. Quem ama verdadeiramente o próprio consorte, não o ama somente por aquilo que dele recebe, mas por ele mesmo, por poder enriquecê-lo com o dom de si próprio. O amor conjugal é ainda um amor fiel e exclusivo até a morte. Assim o concebem efetivamente o esposo e a esposa no dia em que assumem livremente e com plena consciência o compromisso do vínculo matrimonial. Fidelidade que por vezes pode ser difícil, mas que é sempre nobre e meritória. É finalmente, diz o Papa, um amor fecundo, que não se esgota na comunhão entre os cônjuges, mas que está destinado a continuar-se suscitando novas vidas. O matrimônio e o amor conjugal estão, por si mesmos, ordenados para a procriação e educação dos filhos. Sem dúvida, os filhos são o dom mais excelente do matrimônio e contribuem grandemente para o bem dos pais. E ele continua falando de outras coisas, mas vamos pegar só essa parte aqui. Quando ele fala aqui que o amor conjugal é um amor fecundo e que o matrimônio e o amor conjugal estão por si mesmos ordenados para a procriação e educação dos filhos. Então, é ordenado por Deus e eu diria, é um elemento intrínseco, essencial ao matrimônio e que a gente não pode retirar sob pena de desvirtuar o matrimônio. É um elemento fundamental, essencial, não é acidental, mas é essencial do sacramento do matrimônio, ser um sacramento, ser um matrimônio aberto à vida. Isso é tão sério para a igreja que se, por exemplo, uma pessoa casar, dizendo que não quer ter filho nenhum, tendo condições de ter, e disser de maneira definitiva, eu vou casar com ela, não existe. Não existe, ele é declarado nulo, porque é uma condição para você casar e abraçar o sacramento
como ele foi querido por Deus, é que você esteja aberto dentro do matrimônio à geração de filhos. A igreja até entende que há épocas que talvez o casal de comum acordo e por razões graves, como diz o Papa Paulo VI, decida naquela época não estarem abertos a ter um filho por razões diversas, ou questões de saúde, ou questões de natureza econômica, ou questões de problemas de relacionamento. Ela até entende que há momentos assim, ou até mesmo de maneira definitiva por razões muito graves, mas é fundamental para qualquer casal católico que queira viver um sacramento como é querido por Deus. Não falo nem os casamentos que tem aí fora não, porque eles não estão nem aí para isso, não estão nem aí para o que Deus pensa, o que a igreja pensa. Eles querem apenas ser felizes com liberdade, né, como eles dizem. Mas para nós que somos casais católicos, ou para jovens que pretendem casar, se for essa a vocação delas ou deles, é importante que a gente entenda então o matrimônio sem perder de vista isto. E para que isto possa acontecer, é óbvio que nós precisamos exercer dentro do matrimônio a faculdade sexual. Aliás, os documentos da igreja dizem oficialmente que é ordenado por Deus o exercício da faculdade sexual dentro do matrimônio como expressão e vivência do amor conjugal. Então, o relacionamento conjugal, o ato conjugal, o que é que a gente chama de ato conjugal? É o que o mundo chama de relação sexual. Na igreja, nós não usamos o termo relação sexual para falar de um relacionamento íntimo, marido e mulher. O termo que se usa dentro da igreja para falar do relacionamento íntimo, marido e mulher, é ato conjugal. Relação sexual é um nome que se usa por aí, mas para nós é o ato conjugal. Então, é ordenado por Deus o exercício dentro do matrimônio, sob a bênção de Deus, da faculdade sexual. Porque não tem, inclusive, como você cumprir esta fecundidade que é própria do amor e que é uma consequência natural do amor, porque o amor ele tem como característica a fecundidade. Qualquer amor que você pensar, ele é fecundo. Quem ama gera vida continuamente. Repare como é que funciona o amor. Um dos sinais do amor verdadeiro é a fecundidade. E eu não estou falando de fecundidade apenas física, não. Eu estou falando de fecundidade no sentido amplo e geral. Então, o ato conjugal, ele é necessário, ele é uma ordem, é ordenado por Deus dentro do matrimônio, o ato conjugal é querido por Deus, é abençoado por Deus, e é um dever nosso, enquanto casais, enquanto casados, exercermos de maneira livre e responsável esta expressão do amor conjugal. Porque para nós cristãos católicos, o ato conjugal, ele não pode ser separado da expressão do amor. O mundo fala muito de relação sexual como sendo apenas uma questão meramente biológica, meramente física, mas para nós que somos cristãos, nós acreditamos que a sexualidade, ela é um dom de Deus, e aqui eu estou falando da genitalidade mesmo, né? Diferente da primeira colocação que eu falei da sexualidade no sentido amplo, agora eu estou falando do exercício da genitalidade dentro do matrimônio, que é querido e que é desejado por Deus. E os casais precisam saber, muitas vezes nós casados, mesmo depois de casados, trazemos das nossas vivências do mundo, do tempo em que nós não conhecíamos a Deus, especialmente os homens que são mais marcados do que as mulheres nesse aspecto, determinadas percepções de ato conjugal que não coincidem, que não estão em harmonia com o que Deus pensa. Às vezes, por exemplo, eu já ouvi de casais, mesmo de igreja, dizerem assim, que entre quatro paredes, entre marido e mulher, qualquer coisa pode acontecer. E isto não é verdade. Existem determinadas orientações, diretrizes que a própria ordem natural direciona e ilumina os casais de como se deve viver esta dimensão importantíssima dentro do casamento. É fundamental que os casais vivam com generosidade, com alegria, respeitando a ordem natural, esta dimensão fundamental dentro do matrimônio. Não é uma concessão. Deus então, quando a gente casa, Deus fez uma concessão
porque afinal de contas a gente é humano, então Deus concedeu que a gente pudesse desfrutar do prazer sexual dentro do matrimônio. Não é uma concessão, é algo que Deus quis e Deus já nos criou pensando nisto. Por causa da mentalidade do mundo, das histórias que a gente já ouviu e de nossas próprias experiências pecaminosas, a gente às vezes tem dificuldade de ver a beleza de algo que a igreja diz que, inclusive, quando um casal casado legitimamente na igreja, diga-se de passagem, um casal sobre a bênção do sacramento se relaciona conjugalmente, eles estão recebendo de Deus a graça santificante. O casal ele está sendo abençoado e está sendo santificado. Cada vez que um casal casado na igreja se relaciona conjugalmente, Deus está abençoando o casal a eles e abençoando a família e abençoando o matrimônio. Há uma bênção aí. Então não é uma concessão no sentido de, por exemplo, às vezes você encontra mulheres que por uma história pessoal difícil, ou por traumas ou feridas, ou por medo, ou por outras razões, tem dificuldade de viver com generosidade esta área da sua vida. Aí vive de maneira muito mesquinha, ou vive cheia de medos, ou vive sem generosidade, sem acolhimento do seu esposo. Por outro lado, você encontra maridos que são marcados pelas experiências do mundo, que querem, que chegam para suas esposas, que desrespeitam as suas esposas, que não são delicados no trato da sua esposa, que muitas vezes vão além do que é legítimo ser feito ou ser vivido dentro do relacionamento conjugal. A gente consegue perceber esses dois tipos de dificuldade. Casais que nunca conversam sobre este assunto porque têm vergonha, como se isso fosse algo feio, então não conversa, é como se fosse um mistério, daquela coisa escondida, ninguém comenta com ninguém, eles até têm aquela vivência, mas é tudo às escondidas. Eu sei até a história de um casal que bateram a cabeça com cabeça de uma certa noite, porque estava tudo tão escuro, porque é como se eles vissem algo tão feio, né? Há pessoas que têm uma dimensão de como se isso fosse feio dentro do casamento. E aconteceu, isso é verdade, parece piada, mas é verdade. A mulher se sentia muita vontade se relacionando com o seu marido, se tivesse tudo no maior breu, não, tudo escuro. E o pobre do marido, tudo bem, foi apagar a luz, só que estava escuro, ele teve que voltar às apalpadelas para encontrar o local e onde estava a esposa. E a esposa mudou de lugar enquanto ele foi apagar a lâmpada. Quando ele volta, não sabe onde ela estava. Quando ele pula assim, a cabeça dele batendo nela, bufo, ela caiu para um lado, ele caiu para o outro. Aí você imagina que foi aí depois eles me contaram assim, rindo, aí disse que não tiveram mais clima, né, porque todas as vezes que eles iam se olhar, aí começava a rir, porque imagina que situação engraçada, e ela, e ele também, minha filha quer acender a luz, ela, porque era tudo tão escuro, uma coisa tão assim. Eu conheço um casal em Fortaleza, que ela era tão marcada nessa área, que quando na lua de mel, ela foi se relacionar com seu marido, tinha um crucifixo em cima da cama, ela virou o crucifixo de costa. Você imagina o nível que a pessoa tem, coitada, não é porque ela tem marcas, a pessoa acha que isso é feio, não. Aí virou, aí o marido disse, amor, aí só um minutinho, ela pegou um pano e cobriu o crucifixo. E o marido dela, lua de mel, minha filha, não, eu fico mais à vontade. Minha filha, tirou o pano. Mas há pessoas que não gostam de falar, pessoas que só de ouvir já ficam, meu Deus, se eu soubesse que o assunto era esse, eu tinha ido embora. Porque tem gente que não gosta de falar sobre isso. E não tem nada de feio em falar sobre isso. Isto é algo belo, isto é algo querido por Deus, isto é criação de Deus. Deus, quando nos criou, Deus criou o homem pensando também nisso. Deus, quando criou a mulher, pensando também nisso. Deus se agrada. Deus, eu repito, não fica tolerando, nem vira o rosto dizendo, vixe Maria, os meus filhos. Pelo contrário, Ele abençoa, porque foi Ele que criou assim. Este é um padrão divino, não fomos nós que pedimos a Deus para ser assim. Foi Deus que nos criou, inclusive, receptivos, enquanto homem, enquanto mulher, para nos termos dentro do amor conjugal. Há pessoas aí fora que não entendem bem isso, que pensam que a igreja é contra o sexo. Porque a igreja é contra o sexo, porque para a igreja tudo é pecado. Não tem nada disso. Se você ler o que a igreja fala, a igreja ela defende com muita profundidade a beleza do amor conjugal. O que a igreja não concorda, e que nenhum de nós podemos concordar, nós que somos cristãos, e que ninguém de bom senso pode concordar, é essa manipulação física e biológica e apenas prazerosa que se quer fazer de algo que foi criado por Deus para ser usado, entre aspas, para ser vivido dentro do matrimônio.
O que a igreja não concorda é com essas aventuras que os jovens estão fazendo aí, de rapazes com moças, que vão sem saber o que estão fazendo, apenas vivendo essa dimensão sexual, sem estar preocupado se vai ter filho ou não, se é legítimo ou não, apenas pelo prazer que sentem quando estão juntos. Porque a igreja ela nunca desassociou o ato conjugal do amor. O ato conjugal é uma expressão do amor que os cônjuges têm um pelo outro. É uma expressão, é uma concretização. E, aliás, talvez vocês não saibam, o que faz o casamento, o matrimônio ser consumido, ser, digamos, oficialmente fechado, é o ato conjugal. Eu aconselhei uma jovem senhora, há algum tempo atrás, que era casada há 8 anos com o seu marido e que até então não tinha tido ainda a consumação do matrimônio. Eles não tinham se relacionado ainda. 8 anos. E aí, quando ela partilhou, mas aí ela me explicou o que era um problema físico que ela tinha. Ela nem sabia o que era. Quando ela me disse, eu digo, olha, eu saí, o problema disso é isso, disse o nome do problema dela. Pedi que ela procurasse um especialista, porque ela era doente. 8 anos, oficialmente falando, o casamento não tinha acontecido. Porque o que faz o casamento de fato acontecer é quando o homem e a mulher se relacionam conjugalmente. Pode ter tido tudo aquilo que houve na igreja, o padre abençoou, tudo, mas se não houve a consumação pelo ato conjugal, ainda não aconteceu o casamento. O casamento ele é oficialmente fechado pelo ato conjugal. Reparem como é importante para Deus e para a igreja. Se não houver o ato conjugal, não houve o matrimônio. É tão grave que uma pessoa que tem impotência permanente, a igreja diz que não pode casar. Porque a impotência permanente impede a pessoa de, não estou falando da dificuldade de ter filhos. A infertilidade não é a mesma coisa que impotência. A impotência, que é a capacidade de copular, de se relacionar sexualmente, se ela for permanente, sem reverso, sem cura, não tem como a pessoa consumir, ou consumar, dizendo melhor, o matrimônio, porque não tem como haver a consumação do matrimônio se não há a cópula, se não há o ato conjugal. E uma pessoa que tem a impotência permanente, ela é incapaz, não por culpa dela, mas pela doença dela, de exercer esta faculdade obrigatória, mas não é obrigatória porque quem ama não vai pela obrigação, mas diria obrigatória dentro do casamento, que é o exercício da faculdade sexual pelo ato conjugal. Reparem como é grave. E claro, volto a dizer, eu estou falando de uma impotência permanente. Não estou falando de problemas que surgem depois que se casa, não, aí é outro caso. Às vezes é a questão de um tratamento específico, falando de algo permanente. A pessoa que não consegue, não é porque ela não queira, é porque ela é uma pessoa que é cega que não consegue ver. Eu posso pedir para uma pessoa que é cega, que não consegue ver, que ela trabalhe avaliando pinturas? É uma falta de caridade exigir isso dela. Ela não tem como avaliar. Então, ela é incapacitada de fazer um serviço como avaliar uma pintura. A mesma coisa, o exercício do matrimônio, para a vivência do matrimônio, é necessário que o casal possa exercer de maneira natural e generosa a vivência sexual dentro do matrimônio. É importante e é obrigatório. É tão sério que se, por exemplo, um se negar ao outro de maneira definitiva, isto é pecado grave. Pode acontecer de uma mulher chegar para o padre e dizer, padre, eu quero pedir perdão porque está com 1 semana que eu evito meu marido. Ele me procura e eu não quero. Isso é pecado grave. É pecado. Você não pode achar, se não há razão que justifique, uma coisa está doente, outra coisa é você não querer porque você não quer se dar ao outro, você não quer partilhar de si para o outro. Isso é pecado. A mesma coisa o marido. É mais difícil, né? Mas pode acontecer, de repente, a esposa buscar o seu esposo e o esposo dizer, não quero. Talvez porque ele tenha outra, que Deus o livre, né? Ou talvez por outros problemas, ele fica evitando. Dentro do matrimônio é pecado. Fora do matrimônio não é pecado, pelo contrário. Mas dentro do matrimônio é pecado. E ele pode chegar para um padre e dizer, padre, eu quero me confessar porque eu estou evitando a minha esposa já há 15 dias. Ela me procurou, eu não quero. E por que não? Porque eu estou chateado, Então, perdoe para poder você se reconciliar. São Paulo fala sobre isso, ele diz que períodos de abstinência devem ser feitos de comum acordo e por um tempo curto. São Paulo fala sobre isso na sua carta aos Coríntios. Há períodos que o casal precisa também viver a castidade nesse sentido, de maneira mais, por exemplo, pós-gravidez, doenças,
determinadas enfermidades que a mulher passa ou que o marido passa, requer que se tenha também períodos de abstinência, mas é um período de abstinência, não é a vida toda em abstinência. Um casal casado não pode chegar de comum acordo e dizer, nós não queremos mais ter ato um com o outro, pronto, acabou, vamos fazer um acordo, vamos, tu concorda? Concordo, eu também concordo, os dois não querem mais, vamos viver agora como irmão. Não pode. Você não pode fazer isso, porque você está negando algo que o Senhor deu para você, entendeu? Então, aí, você não pode negar isto é um chamado natural. Então, o ato conjugal, ele expressa esse amor. A igreja diz que o ato conjugal, ele é honesto, digno e santo. As 3 palavras que a igreja usa: honesto, digno e santo. Todo ato conjugal, diz a igreja, deve estar aberto à vida. Isso não quer dizer que todo ato conjugal deva necessariamente gerar filhos. E eu vou falar daqui a pouco sobre essa questão de métodos naturais, etc. Mas, em princípio, todo ato conjugal deve ser um ato aberto à vida. O Papa Paulo VI diz, na Humanae Vitae, que é esse documento que eu estou falando aqui, que não se pode separar 2 aspectos essenciais do ato conjugal. O ato conjugal tem um aspecto unitivo e tem um aspecto procriativo, ou procriador. Não tem como eu separar do ato conjugal a dimensão de união que ele gera, do casal, da dimensão de gerar filhos, que também é inerente ao ato conjugal. Por exemplo, qualquer ato conjugal, se a mulher estiver no período fértil, é quase certo que ela vai engravidar. Há períodos que a mulher não está fértil, há períodos que a mulher está fértil. Se no período dela estar fértil houver um ato conjugal, ela vai engravidar. Este é o processo natural. Se eu não quero ter filhos, ou não posso, a questão não é tanto não querer, mas eu não estou podendo no momento, nós chegamos a um comum acordo de não ter filhos agora, isso a igreja chama de paternidade responsável. O casal, sim, pode chegar de comum acordo à conclusão de que por este momento não é bom a gente ter filhos. Neste caso, eles vão ter que continuar tendo o ato conjugal, de uma maneira que não permita uma gravidez sem desrespeitar a ordem natural das coisas. Por exemplo, o casal tem que se relacionar num período em que a mulher não esteja fértil, por exemplo. Agora, qual é o problema? Que muitos casais, e mais os maridos, têm dificuldade aí. Porque tem muito marido que não consegue viver continência. A mulher consegue até mais do que o homem. A mulher, ela se relaciona com a sua sexualidade nessa dimensão com muito mais tranquilidade, né? Mas o homem, porque ele é naturalmente, isso foi criado por Deus assim, o homem, ele é muito mais, entenda, agressivo sexualmente do que a mulher. O homem, ele tem, pela produção da testosterona, isso é uma questão de ordem biológica, o homem tem mais necessidades do que a mulher nesse aspecto. Algumas mulheres, às vezes, reclamam que os seus maridos a procuram demais. Você deveria reclamar se ele procurasse de menos. Porque sinal de que ele ama você, sinal de que ele quer você. Agora, claro, tudo dentro de um limite. O exagero nesta área é errado, não porque a área é esta, mas é porque é exagerado. As coisas devem ser vividas, eu vou falar daqui a pouco sobre a castidade conjugal, dentro de um certo limite de respeito ao outro, respeito às condições físicas do outro, mas eu não estou falando da pessoa, estou falando do exagero, da pessoa que desrespeita, a pessoa que às vezes é doente, ou às vezes a pessoa que quer forçar a barra. Aí não, aí é falta de caridade. Mas, na realidade, a igreja diz que não se pode separar, então, do ato conjugal a dimensão de unir e de procriar. Nós, como casados, nós temos o direito e o dever de exercer a paternidade responsável. Porque nós não podemos estar fazendo filhos de maneira irresponsável e jogando aí, não. Por outro lado, a gente não pode, em nome da paternidade responsável, não ter os filhos que Deus gostaria que nós tivéssemos, por razões como egoísmo, por razões como estética, porque a mulher não quer ter mais menino, porque senão os seus vão cair. Razões como essas que não são suficientemente fortes para se impor diante de uma vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que nós tenhamos filhos. Deus se alegra com filhos. Agora, Deus se alegra com filhos que venham de maneira responsável. E aí é o casal que responsavelmente, pelo diálogo, fecha a questão sobre qual é a época melhor para ter filho. Mas isso é por um período. Eu conheço em casos, em Fortaleza e em outros lugares, de casais que têm totais condições de terem mais filhos e que não têm. E quando você pergunta por que, a razão não justifica. Claro que isso é uma coisa muito íntima e ninguém anda perguntando.
Cada casal tem a sua intimidade nesse aspecto, a gente deve respeitar completamente. Mas se você é um casal cristão, se você é um homem de Deus ou uma mulher de Deus, você deve perguntar ao Senhor, Senhor, será que está na época da gente ter um outro filho? Filho dá trabalho? Como você deu para sua mãe e para o seu pai, dá, você continua dando até hoje. Filho dá trabalho? Dá, porque cuidar. Eu tenho 3, eu sei o que é que eu estou falando. Dá trabalho mesmo. Mas eu não posso, em nome do trabalho que o filho dá, deixar de dar a Deus e à igreja os filhos que eu poderia dar e não dou por uma razão apenas de comodismo. Então o que a igreja pede é isso, sejamos generosos na criação e na geração de novos filhos, mas sejamos generosos com responsabilidade. Se você pode ter 6 filhos, tenha, meu irmão, que é uma bênção ter filho. Se você tem condições de ter 3, tenha 3. Se puder, só tem um. Vocês são novos, você analisa a sua situação financeira, vê que tem condição de ter outro filho, vê que é possível, por que não? Não, porque dá muito trabalho, eu me lembro, tem um trauma até das noites que eu não dormia. Meu irmão, isso é do amor. O amor é assim. Veja os frutos que você vê agora, o tesouro dos pais são seus filhos. Você não passaria tudo que você passou para ter quem você tem hoje ao seu lado, brincando com você, ou mesmo que não esteja brincando, crescido como seu filho? Você se recorda, por exemplo, de tudo que você fez por ele, para jogar na cara do filho que você fez? Claro que não, porque você o ama. As coisas que valem a pena, elas são trabalhosas, e educar dá trabalho. Mas eu não posso, por exemplo, por causa apenas disso, dizer, eu estou exercendo a minha paternidade responsável. Ou, não, daqui a 8 anos, quando eu terminar de fazer a faculdade, minha mulher terminar de fazer a faculdade, se der certo. Não é bem assim. E você tem que perguntar a Deus, você que é casado, Senhor, você quer que nós... Tem casal que nem pergunta, tem até medo, rapaz, não vou nem tocar no assunto. Se eu perguntar, ele gosta de filho, vai pedir que eu tenha uns 4. Vou ficar caladinho, que é melhor. Como se o filho fosse um problema. Então, a vontade de Deus para os casais é que nós tenhamos filhos com responsabilidade. Também você não deve ter de maneira irresponsável, também você não deve ter filho como que está brincando, também não. Então o que é que a igreja pede de nós? Responsabilidade, mas uma responsabilidade que não agrida a ordem natural. Por que a igreja é contra alguns métodos contraceptivos? A igreja é contra alguns métodos contraceptivos, porque os métodos contraceptivos artificiais, eles ferem a união do casal. Preservativo, a igreja não aceita. DIU é abortivo, a igreja não aceita. Pílula, a igreja não aceita. Qualquer coisa de natureza farmacológica, ou qualquer coisa que você use para impedir que, naturalmente falando, aconteça uma fecundação, a igreja não aceita. Exatamente porque você está interferindo de maneira livre e irresponsável. Embora você ache que seja responsável, você está interferindo de maneira irresponsável em um ato que não foi você que criou, foi lhe dado por Deus. É como a vida. Nenhum de nós temos o direito de nos matar, porque a vida não nos pertence. Você não pode dizer, não, a vida é minha, vou me matar porque ela é minha. A vida não é sua, foi Deus que lhe deu. Então você é chamado a administrar a vida que Deus lhe deu. A mesma coisa acontece em relação a isso. Não é você que deve decidir. Mas eu não posso ter, o que é que eu devo fazer? Então, exerça a paternidade responsável usando métodos naturais, como eu que sou casado uso. Eu sou casado já há quase 10 anos. Tenho 3 filhos, e sempre usei método natural. E aqui tem casais, e você deve conhecer casais, que usam métodos naturais, que são muito mais saudáveis, não agridem o corpo da mulher, não agridem a vontade de Deus. Agora, claro, se você é um casal que usa métodos artificiais, a migração para o método natural tem que ser feita com muita atenção. Por exemplo, para você ter uma ideia, o organismo feminino só volta a se normalizar se aquela esposa for usuária de anticoncepcional. Ela vai precisar de pelo menos 3 meses para o metabolismo feminino se reorganizar. Repare o poder que tem a droga no corpo feminino. A pílula anticoncepcional, que na década de 60 parecia a libertação, né, das mulheres e tudo, ela gera problemas. Problemas de mulheres que engordam. As mulheres que já usaram sabem o que eu estou falando. E mesmo que a mulher diga assim, bem, eu vou parar de tomar pílula hoje, para a gente começar a fazer o que Deus quer, e nós vamos usar métodos naturais, né, meu filho, o marido, né, minha filha, vamos lá, morrendo de medo, né? Mas
precisa até de pelo menos uns 3 meses para o organismo voltar ao normal. Por quê? Porque a droga vai repercutindo na ordem natural do corpo feminino. Então, qualquer método dessa natureza, a igreja não aceita. Exatamente por isso. Porque são métodos que não permitem, elas separam o que Deus uniu. E Deus uniu no ato a dimensão da união do casal e a dimensão da procriação. Ah, mas espera aí, por que nós não podemos usar um preservativo? Nós somos casados, nós estamos unidos, mas estão, pelo uso do preservativo, atrapalhando e impedindo que outra dimensão do ato conjugal aconteça, que é a dimensão da procriação. Se a gente entender isso, nós viveremos dentro do nosso matrimônio uma realidade de muita bênção e de muita felicidade. Ao falar sobre isso, eu sou casado com uma grande maioria que está aqui, eu sei que é um desafio. E sei que nem sempre é fácil, mas eu posso garantir a vocês, pela minha vivência e pela vivência de centenas de casais que eu conheço, que é possível, sim, e dá grandes frutos na vida matrimonial. O método natural permite que o casal dialogue. O método natural permite que haja mais castidade no relacionamento. O método natural respeita o corpo da mulher. O método natural disciplina o ímpeto masculino. O método natural é saudável. Só tem bênção. Ah, Carmadela, mas eu fico inseguro com o método natural. Os métodos naturais, dentre eles o Billings, que é o que é mais famoso, né? Lá em casa nós usamos o Billings. Ele requer que a mulher conheça bem o seu corpo. O método natural requer que o marido dialogue com a sua esposa e diga: minha filha, nós podemos ter ato hoje, porque a gente pode conversar com a esposa assim. Tem marido, dependendo da educação que receberam, que não se toca no assunto. Ele pega, belisca ela já entendeu tudo. Podia ser algo mais carinhoso, não um beliscão, né? Ou então bota um sinal, toma banho, fica bem cheiroso, aí se deita. Aí a mulher, hoje ele deseja ter ato comigo. Não, você pergunta, você conversa. Minha filha, nós podemos nos relacionar hoje? E ela pode dizer: meu filho, não é possível. Eu estou no período fértil. E isso educa o homem, isso disciplina o homem, porque o homem ele tem um ímpeto natural de se relacionar muitas vezes. Então só tem bênção. Agora qual é o problema? A gente não gosta de ter nenhum tipo de restrição nesta área. Nós achamos que esta área nos pertence e nós queremos desfrutá-la tendo o ônus sem ter o bônus. Nós queremos desfrutá-la de maneira livre e achamos ruim quando a igreja nos orienta o que é correto a ser feito nesta área e dizemos que padre não entende disso porque padre não tem mulher. E ficamos revoltados porque a igreja nos orienta, porque parece que ela está cerceando a nossa liberdade íntima de nos relacionarmos enquanto marido e mulher. E não é nada disso, pelo contrário. A igreja está nos orientando como mãe que ela é, salvaguardando determinados valores que são fundamentais dentro do matrimônio. Meu querido irmão, minha querida irmã, se o sexo desregrado, e a palavra é forte mesmo, fosse garantia de casamento feliz, o mundão estava todo mundo, os casais aí muito bem, obrigado. Porque os casais do mundo não têm restrição de nada, meu querido. Eles fazem loucuras nesta área, muitas vezes. E o papoco é grande também, porque isso não é garantia por si só de que o casal vai viver bem feliz. Às vezes o casal tem uma harmonia na área sexual, mas nas outras áreas é um desastre. E geralmente repercute na área sexual, porque não tem como separar. O casal briga, não vai ter harmonia sexual. Claro que não, vivem brigando. Uma coisa está ligada à outra. Então a gente quer liberdade total, liberdade para fazer o que quer, liberdade para realizar atos quantas vezes eu queira. E aí quando vem algum tipo de restrição, porque aí entra a castidade conjugal, a gente fica chateado. Só que a castidade, ela liberta-nos do nosso egoísmo. A castidade conjugal permite que a gente se relacione com o impulso sexual com equilíbrio, porque o impulso sexual é algo tão forte que milhões de pessoas fazem besteira por causa dele. O impulso sexual é algo muito forte na natureza humana. É algo muito forte. Você repare que há casamentos que se acabam por causa disso. O cara vê outra mulher, deixa a esposa, abandona a filha por causa de outra mulher, porque a mulher é mais interessante do que a mulher dele. O tanto de adultério, o tanto de infidelidade, o tanto de doenças que se pega, bobagens, erros, homens casados que viajam muito e que traem suas esposas quando viajam, por um momento, por meia hora de prazer, 1 hora de prazer,
que estragam casamentos, tanto talvez você seja fruto de uma experiência como essa. Filho de pais separados, porque seu pai abandonou sua mãe por causa de uma outra mulher. Sua mãe é muito melhor mulher do que aquela outra, mas aquela mulher era muito interessante, uma mulher zona. E o cara, porque apenas vai por esta área, parece que ele só se vê apenas como macho e não como homem. Ele é apenas um macho que precisa, desculpem a palavra forte, cobrir uma fêmea. Então ele só se vê como macho, então ele esquece de tudo, esquece de filho, esquece de mulher, esquece do compromisso que foi feito, esquece do casamento na igreja, esquece de tudo por causa de um momento de prazer. E põe em risco valores eternos por causa de... Então, o ímpeto sexual, ele é naturalmente muito forte. E se nós não formos ajudados e não tivermos uma maturidade para lidar com este ímpeto, nós muitas vezes fazemos bobagem. A gente às vezes ouve falar de casais que a mulher engravida porque a mulher diz, meu filho, eu estou no período fértil, mas o marido, meu amor, não tem como esperar não. Ótimo, beleza, vamos nos relacionar, e ela engravida. É natural. Então, na realidade, a igreja está preservando. Diz a igreja, em sua estrutura íntima, o ato conjugal une profundamente os esposos e os torna aptos para a geração de novas vidas, segundo leis inscritas no próprio ser do homem e da mulher. A natureza, se você deixar a natureza seguir o seu curso, naturalmente as coisas acontecem. A gravidez acontece naturalmente. Claro que você não pode deixar, porque você está exercendo a paternidade irresponsável. Mas não quer dizer que por isso você agora vai bloquear completamente, através de métodos artificiais, para que você não seja restrito em algo que você quer, que você pensa que é um direito seu. Não é um direito meu, ela é minha esposa. E não é assim não, querido. Deus lhe deu a esposa que você tem. A sua faculdade sexual é um dom de Deus também. Foi Deus que lhe deu. A sua liberdade também é um dom de Deus, a sua vida. Então, o que Deus espera de nós? Que nós saibamos administrar. Deus não quer que a gente não seja feliz, mas Ele sabe que a felicidade não consiste em fazer tudo o que se quer. Às vezes é o contrário, você é mais feliz não fazendo tudo o que você quer. Então, o ato conjugal, nós não podemos dividir, separar a dimensão unitiva da dimensão procriativa. Diz aqui um documento da igreja, o pecado aí existe quando eu desvirtuo um instinto lícito para cumprir apenas uma finalidade imediata, subverto a ordem querida por Deus, adaptando-a ao meu caso particular. Por exemplo, por que a gente come? A gente come para quê? Imediatamente falando, eu como para matar a minha fome. Mas, de maneira mais, a finalidade mais profunda do meu ato de comer, não é apenas matar a minha fome, mas é eu sobreviver. Se eu deixar de comer, eu morro. Então, eu preciso comer feijão, arroz, feijão tropeiro. Eu preciso me alimentar para poder estar vivo. Então, eu não como apenas para matar minha fome, eu como para viver. Por que eu bebo água? Porque eu estou com sede. Mas eu não bebo água apenas por causa da sede momentânea. Eu bebo água porque meu organismo precisa de água para continuar funcionando. Eu deixar de beber água, eu morro. Por que eu me relaciono sexualmente com minha esposa ou com meu marido dentro do matrimônio? Imediatamente falando, eu me relaciono com uma expressão do amor que eu sinto por ela, eu me relaciono com uma expressão do que ela significa para mim, ela é receptiva a mim pelo amor que ela tem a mim, e nós nos unimos e estamos abertos à vida. Mas, de maneira profunda, o ato conjugal, ele que gera vidas no mundo. Se todos os homens da face da terra resolvessem perder o sentido profundo do ato conjugal e ficassem apenas no sentido imediato, que é o prazer do momento, sem estar aberto à vida, a humanidade acabaria. A humanidade acabaria. Porque ninguém quereria ter mais filhos, nós quereríamos apenas ficar com um bem bom, com aquele momento gostoso de estar junto, e é maravilhoso mesmo, é bom. Mas essa finalidade imediata, ela não pode ser maior do que a finalidade, digamos assim, básica. Porque eu como para matar a minha fome, mas eu como no fundo para estar vivo.
São os atos conjugais realizados milhões de vezes no mundo todo que faz com que a humanidade continue existindo. Agora você imagina problemas como o que acontece hoje na Itália. Na Itália, a taxa de natalidade, de geração de filhos por casal, existem países na Europa que não nascem mais criança, praticamente. Porque os casais não querem mais ter filhos. Você vai na França, faz vergonha, você entra numa igreja na França, você não encontra jovens dentro das igrejas. Você encontra senhoras, senhores, mais senhoras do que senhores. Os países da Europa estão importando imigrantes da Ásia, a Alemanha, por exemplo, com os turcos. A mão de obra barata dos países ricos da Europa são todos imigrantes vindo do terceiro mundo. Existem lugares em que, por exemplo, a França, a quantidade de muçulmanos que já tem na França, os filhos muçulmanos crescem mais rápido do que os filhos franceses. Isso daqui são dados sociológicos que todo mundo vê aí todo dia na televisão. A média de nascimento no Brasil, na década de 40, era 4, 5 filhos por casal. A média hoje é 2, alguma coisa. E caindo. Todos os dados... Faz com os dedos da tua mão quantos filhos os teus avós tiveram. Tá bom? Eu vou contar de 1 até 3, você faz assim com os dedos da tua mão, quantos filhos os seus avós tiveram. Vai lá. 1, 2, 3. Faz aí, os dedos das mãos, mostra. 10, 11, 7, 11, 16? 16, 7, 10, 6, 10, 20? 24. Pai dele, 24 filhos. Olha aí. Ok. Faz com os dedos da tua mão. Eu falei dos avós. Como é, querida? 18. É isso que eu vou falar agora. Com os dedos da sua mão, quantos filhos os seus pais, não são avós, os seus pais tiveram? Faz aí com os dedos. Também ainda está bem animado, né? 6, 7, 10, meu Deus, 6... 18? 12? Beleza. Ok. Atenção, casais. Oh, queridos casais do século 21. Casais cristãos de comunidades carismáticas. Casais que sabem o valor. Ah, graças a Deus, Deus abençoou o ato conjugal. Uhul! Ótimo. Meu querido casal. Agora eu só quero que responda quem é casal. Faz com os teus dedos aí, quantos filhos tu tens? Vocês percebem a diferença? E quanto mais novo for, menos tem. Os que ainda têm mais aqui já estão mais... Atenção. O que é que isto significa? Atenção. Nós estamos a chamar os nossos filhos, que são uma bênção que Deus nos dá, de problema. Filho dá trabalho, filho é muita responsabilidade, eu tenho que cuidar dele até o fim. A vida não está fácil, tenho que ganhar muito para manter o mesmo padrão. E a gente vai levando. Tem gente que diz assim, não, eu só quero ter um e está ótimo. Pergunte a Deus se Deus quer isso para você. Vocês entendem o que vai acontecer, atenção, daqui a um certo tempo, se prosseguirmos nesta mesma linha que o mundo ocidental, porque o povo oriental não tem isso, a Índia tem 1,2 bilhão de habitantes. A China, a Índia tem mais de 1 bilhão de pessoas. Claro que lá é outro problema, lá já é uma loucura, né? Já não tem ordem, mas de qualquer maneira, você sabe qual é a religião que mais cresce no mundo? É a muçulmana. A que tem maior número de adeptos ainda é a cristã, que inclui ortodoxo, protestante e católico. Mas a que cresce mais rápido é a muçulmana, porque o filho de muçulmano já vira muçulmanozinho. Nem sempre o filho de católico vira católicozinho. Às vezes nem vira nada. Porque o pai não tem modelo em casa, não é católico, o filho não aprende com o pai nem com a mãe. Mas o muçulmano aprende, porque eles são lá bem rígidos. O filho de muçulmano é muçulmanozinho. Eles se multiplicam de maneira generosa.
Ainda existem bolsões que os sociólogos dizem que é um problema social para o Brasil. Lugares muito pobres, aqui no Vale do Jequitinhonha, em Minas, ou lá no semiárido nordestino, onde as mães têm muitos filhos, e aí o governo entra, nós temos que evitar, é um problema social, não adianta ter muito filho, aí empurra fazer a operação de ligadura de trompas, empurra vasectomia para os homens, o Banco Mundial, os organismos internacionais financiando para cada vez menos e menos mulheres, a quantidade de mulher que está nos hospitais públicos hoje sendo feito cirurgias para não ter mais filhos, é só cortando, e os que nascem frutos dessa mentalidade contraceptiva, os nossos filhos, nós já somos frutos disso, nós mais jovens, e os nossos filhos, Deus sabe como é que vai estar, porque está aí, você viu como é que funciona a nível de avô, de pai, e o seu, e como será o seu filho. Gente, isso é muito grave. Carmadélio, mas quem sou eu no mundo de 6 bilhões de habitantes? Você é único, querido. Então a igreja se preocupa com isso, porque vai chegar um ponto que vai ficar uma loucura. Já acontece, gente, na Europa isso já é um problema grave, inclusive a nível de, a população vai envelhecendo muito rápido, quem é que vai manter a previdência social dos envelhecidos? Os jovens que não nascem, ou que deveriam nascer. Chega um ponto que a população vai envelhecendo, e nasce muito pouca gente, então fica pesado demais, apenas aqueles poucos que trabalham, manter aquela multidão que está aposentada. Porque, querido, quem mantém os aposentados hoje é os que trabalham. Os aposentados que recebem seus salários com justiça, muitas vezes bem abaixo do que eles de fato mereceriam receber, são os que trabalham hoje. Eu que trabalho, eu sustento. Todos nós que trabalhamos, sustentamos os nossos queridos irmãos aposentados. Mas vai chegar um tempo que, se também não vier gente, é um problema gravíssimo, que começa, desculpem, dentro de casa, no quarto. Às vezes também me perguntam, Carmadélio, sim, tudo bem, mas dentro do matrimônio, o que é correto? A igreja nos orienta que dentro do matrimônio, dentro do ato conjugal, nós devemos respeitar a ordem natural. É muito comum as pessoas me fazerem perguntas, Carmadélio, isso assim é correto? O casal pode fazer isso assim, é legítimo fazer esse tipo de modalidade, não sei o quê? Olha, a igreja orienta o seguinte, você tem que respeitar a ordem natural, e atenção, casais, relacionar-se sexualmente como o corpo sugere. Não invente além daquilo que o corpo sugere. Se você seguir aquilo que o corpo sugere, porque os corpos sugerem, Deus, quando pensou no homem e na mulher, já pensou na possibilidade deles se relacionarem. Existe uma sugestão natural de como deve ser o ato conjugal. Então eu não posso, em nome do fato de ser casado, fazer loucuras ou determinadas besteiras, ou determinadas aventuras, na busca apenas do prazer, porque ela é minha esposa ou meu esposo. Eu tenho que me relacionar com minha esposa ou com meu esposo, seguindo a ordem natural e seguindo aquilo que o corpo sugere. Está respondido qualquer dúvida que você tenha. Apenas isto. Carmadélio, é legítimo o prazer dentro do relacionamento conjugal? Claro. Foi Deus que deu o prazer dentro do ato conjugal. Reparem, existe prazer para comer? Comer um bife, comer carne, existe prazer para comer, sim ou não? Existe. Quando a gente está com muita sede, tomar um copo d'água, dá prazer? Tá. Por que Deus colocou prazer no ato de comer? Para nos estimular a comer. Atenção, Deus é muito sabido. Deus permeou o ato conjugal de prazer para nos estimular a buscarmos um ao outro. Porque Deus sabe que, se não houvesse esta linguagem do prazer no ato conjugal, provavelmente nós teríamos muito medo de nos relacionarmos, com o medo de que dali viessem filhos. Então Deus colocou então um ímpeto sexual de algo de maneira tão forte dentro de nós, forte, mas claro, administrável, sem dúvida, para nos estimular a nos buscarmos, para que aí surjam filhos. Então, prazer é uma linguagem que Deus deu ao homem e à mulher, e é legítimo que você desfrute com prazer o ato conjugal. Então, você não pode ficar com culpa de, durante o ato, você sentir prazer. É Deus que quis. Por exemplo, um casal de namorado que se beija, eles têm prazer, um prazer circunscrito àquela expressão própria de namoro, né? Um beijo.
Você que namora, você abraça sua namorada, aquilo dá um prazer físico, inclusive. Mas o prazer não é o objetivo número 1 do ato. O prazer é apenas um estímulo que o próprio Deus colocou em todos nós normais, para nos estimular a buscar o ato, porque Deus se alegra de que nós nos realizemos e nos relacionemos através do ato conjugal, para dali surgir filhos que Ele gosta e ama, porque Ele quer filhos e mais filhos. É por isso que há prazer no ato conjugal. E é um prazer maravilhoso, é um prazer divino que nos é lícito desfrutar. Tornar-se-ia pecado e errado se eu resumisse o ato apenas ao prazer, ficasse no prazer em si, negando aquilo que o ato se propõe. Porque, atenção, um ato conjugal, ele precisa ter começo, meio e fim. E qual é o fim do ato conjugal? O fim do ato conjugal é quando o homem se relaciona com a sua esposa e ele, desculpem a palavra, mas é a palavra correta, é quando ele ejacula dentro da esposa. É errado, por exemplo, no ato conjugal, o marido não ejacular dentro da esposa. Ele tem que ejacular dentro da esposa, porque é a ordem natural das coisas. Não pode ser fora, porque se ele faz fora, ele impede que haja fecundação. Carmadela, é lícito um casal casado, por exemplo, eles se beijarem, se acolherem, se terem ternura? Claro, isso é muito bom para o casal. É bom que tenham muito carinho antes do ato conjugal, mas o ato tem que ter um fim. Fica só no carinho, só no carinho, só no carinho, aí termina. Depois, no outro dia, só no carinho, e nunca tem a cópula, não tem um ato em si. Opa, não, a gente está com medo. Não, isso daí é abstinência, querido. Isso daí não é, abstinência não é método, não. Abstinência é abstinência. E se não for por uma questão grave, séria e orada, é até pecado. Abster-se só por medo. Então, as coisas têm que seguir o seu curso natural, com generosidade, com alegria, com pureza, sem nenhum tipo de problema. Então, o que feriria a castidade matrimonial é quando o homem não respeita o corpo da mulher, ou vice-versa. Conjugal é o prazer ser idolatrado como a coisa mais importante do ato. O prazer é um meio para levar o objetivo final do ato, que é a fecundação. O objetivo final do ato é a fecundação. O objetivo longínquo, digamos assim, o imediato, é a união do casal, é aquele momento junto, aquele carinho junto, que é muito bom, mas o objetivo mais distante, digamos assim, mais eterno, é a geração de vidas. Que não tem ser humano nenhum que consiga mudar isso, querido. Você pode até impedir, mas mudar não muda, porque foi assim que Deus fez. Então, o ato conjugal é importante porque também satisfaz o impulso natural que o homem tem, e atenção, o homem tem um impulso mais forte do que a mulher, isso é natural. O ato conjugal aprofunda a intimidade e o amor do casal, reduz as tensões biológicas internas e externas. O ato conjugal santifica o casal e gera vida. A harmonia conjugal, ela é conquistada com o tempo. Casais recém-casados precisam conquistar uma harmonia que vem com o tempo. A harmonia conjugal, sexual, ela é fundamental para o bem-estar do casal. Mas isso é uma conquista. Pelo diálogo, pela troca de ideias, pela renúncia do que eu quero para o bem do outro. É fundamental, então, que exista muito diálogo para que haja harmonia conjugal. E, finalmente, o que pode matar essa intimidade conjugal? A traição. Se o marido tem esposa fora, ou esposa não, mulher fora, né, porque a esposa está em casa, ele não tem mais atração nem desejo pela sua esposa, ele começa a deixar a sua esposa de lado. A vergonha atrapalha essa intimidade do casal, porque eles nunca conversam sobre esse assunto. O desconhecimento disso que foi falado aqui, por que Deus quer que a gente se relacione pelo ato conjugal, a bênção que é o ato conjugal. A falta de castidade, o marido que quer colocar dentro de casa determinadas vivências pecaminosas da vida velha que ele quer aplicar dentro de casa. O desrespeito ao outro, há momentos que, de fato, a esposa está cansada e deve dormir apenas. O desrespeito aos períodos
como menstruação, que a mulher tem, ou o período pós-gravidez, que é incômodo para a mulher, se ela tiver tido, inclusive, parto normal. A mulher sentir-se usada como se fosse um copo descartável, alguma coisa descartável, isso é muito ruim para a intimidade conjugal, porque às vezes o marido, apressadinho, como às vezes ele é, não prepara adequadamente a sua esposa para aquele momento. Ele quer estar preocupado só com ele. Resultado, a esposa, ao invés de sentir-se atraída para aquele momento, ela começa a rejeitar. Porque ela diz, eu gosto, mas não sei, ele não chega, ele é muito rápido, ele não respeita, ele não me procura assim, ele não me beija, parece até que ele só quer me usar. Eu já vi isso de mulheres. Isso é culpa do marido. Inclusive, o marido tem que saber preparar adequadamente a sua esposa para o ato. A mulher, naturalmente, ela é mais tranquila, então a gente tem que animar, estimular, para que a esposa esteja receptiva para o ato. A falta de perdão é fatal dentro do ato, dentro da intimidade conjugal. Se vocês estão com raiva um do outro e não se perdoarem, é difícil ter um ato conjugal generoso e alegre. Às vezes até ajuda, o ato mesmo com raiva, parece que alivia um pouco as tensões para depois se conversar. Mas é incomparavelmente melhor e mais abençoado por Deus um ato onde já houve a reconciliação anterior. A falta de perdão atrapalha muito essa intimidade conjugal. O puritanismo também atrapalha. A pessoa que vê pecado em tudo, que acha que isso é feio, atrapalha, porque ela não desfruta daquilo que Deus deu para ela desfrutar. Ela vê como um problema. Então ela fica tensa, é a mulher tensa, toda a vida tensa. O marido à procura, ela está tensa. Ela não relaxa, ela não desfruta, ela tem vergonha por uma formação puritana. Ou o angelismo também prejudica. A pessoa que vê pecado em tudo, que se tocar na mulher é pecado. Que vê pecado em qualquer coisa, coisas que são legítimas, que são lícitas, abençoadas por Deus. O cara também numa visão errada, o angelismo, né? A renovação carismática, infelizmente, em muitos lugares do Brasil tem isso. O cara tem até medo de tocar na mulher, é a esposa dele. Não, mas é pecado, cara, peraí. Ele acha que o impulso sexual é um problema. Desejar a mulher, ele acha que é um problema, então isso também é um problema. O angelismo. A falta de diálogo da vida conjugal atrapalha bastante. A perca, uma autoestima baixa atrapalha a intimidade do casal. Por exemplo, a mulher que se sente muito gorda, ou não se sente confortável com o corpo que tem no momento, e ela pensa, olha, eu não sei, mas eu não me sinto à vontade de ficar com meu esposo, porque eu tenho a impressão que ele apenas, talvez porque não tenha, graças a Deus, ninguém fora, mas eu não sei, porque eu estou me sentindo assim muito gorda, muito velha, ou depois que eu tive filhos eu ainda não voltei à mesma forma que eu tinha, ou eu estou envelhecendo. Então a autoestima feminina também atrapalha, porque ela acha que o esposo está tolerando. E às vezes quando a mulher fala para o marido, minha filha, eu estou gordo, o marido, não, meu amor, eu gosto de você de qualquer jeito, vem cá, né? Ele se anima todo, não está nem aí por essa questão, mas ela tem uma autoestima baixa, ela é comum você encontrar mulheres que perderam o gosto pela intimidade conjugal por causa da autoestima delas. O marido não tem problema, o marido as acolhe, mas elas não se aceitam mais como estão, aí rejeitam o ato. Ah, meu filho, eu estou envelhecendo. Não, amor, isso era quando a gente novo, deixa de brincadeira, olha. A mulher está envelhecendo. Não, meu filho, mas menino, isso é quando a gente é muito nova, nós meninos já estão criados. Meu irmão, a vida conjugal é para viver a vida toda. Isso não tem questão de idade, não. Claro que muda a maneira, né? O organismo também não reage da mesma forma, mas isso é para a vida toda. Há determinadas senhoras mais amadurecidas que rejeitam os seus maridos, porque se acham velhas. A gente nunca é velho para o amor. Nunca é velho para o amor. Pelo contrário, as pessoas mais envelhecidas dizem, eu agora consigo desfrutar do ato com muito mais generosidade do que antes, porque eu não tenho preocupação com nada agora. Então, às vezes acontece isso, a autoestima baixa da esposa. O do marido nem tanto, barrigudo ou não, ele se anima, né? O marido não tem esse problema de estar barrigudo, não, ele vai de qualquer jeito, ele gosta e tudo, mas a mulher, muitas vezes, ela tem essa dificuldade. Ela, meu filho, eu estou horrível, né? Ou então faz assim, não, depois você vem. Ela fica com ela escondida, com vergonha do corpo. Isso acontece também. Outra coisa que mata a intimidade conjugal é a crítica depreciativa. Atenção. Você nunca deve fazer críticas depreciativas, nem ao seu esposo, nem à sua esposa nessa área. Especialmente durante ou após o ato. Há coisas muito delicadas que devem ser conversadas e há coisas que nunca devem ser conversadas.
Pessoa que fica emitindo opinião depois que termina o ato, conversa. Tem gente que fica conversando durante o ato. O ato é algo tão sagrado que a gente não é, fica conversa. Pois é, né? Ah, tu viu o Francisco? Eu não vi, não. Durante o... Não. Ah, depois tu liga. Aí, tu já pagou aquela conta? Ah, ainda não pagou aquela conta? Perde até a vontade. É porque falar de conta, meu irmão, é o oposto do... É um momento sagrado, é um momento divino. Eu sei, eu estou brincando, mas eu acho que tem isso por aí mesmo, sabe? Fica com a gente verdadeiro tratado. Cala a boca, mulher. Não se conversa, se desfruta no bom sentido, se conversa. A linguagem, atenção, não é a linguagem verbal, é a linguagem do amor, é o abraço, é o beijo, é o aconchego, é o dizer, filho, eu te quero, eu te amo, você é importante para mim. É um momento sagrado, por isso que a intimidade e a atenção do casal, ela deve ser muito respeitada, num ambiente que favoreça a boa intimidade. Quem tem filho pequeno entende o que é que eu estou falando. A esposa, ela se sente segura apenas quando ela se sente realmente segura, gosta de trancar a porta, coisas assim. Isso deve ser respeitado. Porque, às vezes, a falta dessa intimidade, até ambiental, porque o ambiente também ajuda. O que eu falo de ambiente, são as janelas fechadas, é a porta fechada, porque filho pequeno, eles acordam qualquer hora da madrugada e abrem a porta. Ô, mamãe! É de criança. Essa intimidade deve ser... Às vezes o homem diz assim, mas a minha esposa é muito cheia de coisa, a Maria tem que ser 5 horas da manhã, com todo mundo dormindo. Às vezes a mulher ela se sente segura, ela não é como o homem, ela percebe de maneira diferente. E aí compete ao homem passar para a sua esposa que ela está numa área de completa intimidade, porque isso é importante para que ela possa, de certa maneira, participar também do ato conjugal com o seu marido. Então isso é muito importante. Outra coisa que atrapalha a intimidade conjugal é a passividade. A pessoa é passiva, às vezes a esposa ela é passiva demais, apenas receptiva, mas não se envolve no ato. E o marido diz, minha filha, oi, estou aqui. Entendeu? É importante que a esposa ela seja também ativa no processo, que ela se envolva afetivamente com o seu marido. É um momento que está na bênção, não há razão nenhuma dela ficar apenas tolerando. Não, eu estou aqui, é o jeito, né? A obrigação matrimonial, tomara que já termine. Senhor, me dê paciência. Minha irmã, se for assim, você precisa de ajuda, querida. Porque não é para ser assim, é para ser algo que você também, como mulher, deseje. E não se sinta culpada por desejar, porque é legítimo que você sinta esse desejo pelo seu marido, ou você não o ama. Se você o ama, você o quer. Agora, muitas mulheres são extremamente passivas no ato. Elas não se envolvem com o parceiro, com o seu esposo. O esposo geralmente anima o marido a participação da esposa no ato. A mulher algumas, né? Passivas. Outra coisa que às vezes atrapalha, mulheres que são animadinhas demais. Calma, é tudo uma questão de diálogo. O que eu falo de diálogo não é conversar, mas se percebe nas entrelinhas o que é que o casal se identifica para viver naquele momento. A última coisa que atrapalha é a centralização no prazer, né? Pessoa que define o ato apenas na dimensão do prazer. Os distúrbios sexuais também atrapalham, impotência, frigidez, ejaculação precoce também atrapalha, mas isso daí devem ser tratados por especialistas, né? Não é o caso nosso aqui. E a última coisa que é fundamental no ato, o ato é dividido em três momentos. As preliminares, o momento de preparação para o ato em si e o pós-ato, ou pós-lúdio, como se chama. Terceiro momento, ambos são importantes. O primeiro de preparação para o ato, com tranquilidade, sem pressa, sem estar olhando para o relógio, num dia que você esteja realmente tranquilo com sua esposa, com seu marido. Segundo, desfrutar com alegria e generosidade e na bênção de Deus o ato em si, e depois que termina o ato, ficar junto. Muitas vezes as mulheres dizem, Carmadelo, meu marido, ele termina o ato, ele vira para o outro lado, fez a bufo, ele vira para o outro lado e dorme, em 1 segundo está roncando. E eu quero até conversar, foi tão bom, eu queria conversar com ele, até partilhar de outras coisas minhas, mas ele está sempre dormindo, o que é que eu faço? Eu digo, dá um chute na perna dele. Porque é o seguinte, às vezes acontece, quando termina o ato para o homem terminou o ato, o homem, pela sua própria estrutura física, biológica, o ato terminou, o homem já fica quieto. A mulher prossegue.
A mulher continua desejando o teu abraço do esposo, o carinho do esposo. E se o esposo for um esposo carinhoso, mesmo após ele já ter consumado o ato, digamos assim, ele continuará com a sua esposa. Ele abraça a sua esposa, ele acolhe a sua esposa. E aí naturalmente a coisa vai se acalmando. Geralmente os dois dormem um sono dos justos, né? Um sono delicioso, dorme-se à noite muito bem e acorda-se também muito bem. Então, nós casados, vocês solteiros, fiquem apenas rezando para chegar o tempo de vocês. Mas nós casados, graças a Deus, já podemos com alegria, sem esta visão do mundo, que tem aí essa visão de coisa feia, com alegria e com generosidade, desfrutar de algo que, atenção, é um direito e um dever nosso. O dever conjugal é um direito, mas também é um dever de cada um de nós. Amém? Com a pessoa que está ao teu lado, como é que você se sentiu nesta colocação agora? Você ficou com vergonha? Vai lá, partilha de 2 em 2, como é que foi esse momento? Vai lá. Eu termino com 2 perguntas que fizeram, básicas. Sobre isso que foi falado. Me perguntaram se era legítimo um casal casado, por exemplo. Eu digo casal casado porque tem casal que não é casado. É apenas homem e mulher junto. Ir para um hotel. E eu respondi que o ato conjugal é algo tão santo e belo que não merece um lugar tão fétido e tão podre, tão sujo e tão pecaminoso quanto um motel. Então, o motel não é digno de receber um casal cristão, católico. Então, a resposta é esta. Não é correto. Não é legítimo, não respeita a dignidade do ato, entendeu? Às vezes, não, é porque a gente queria ir. Não vá. Vá para um hotel. Hotel, com H, hotel. Vá para um hotel, viaje, vá para um sítio. Ok, isso pertence à intimidade do casal. Outras coisas que perguntam normalmente, que eu já vou responder, porque depois vão fazer, a questão da sensualidade. Se é legítimo a mulher ser sensual para o seu esposo. A mulher, ela tem uma linguagem corporal que agrada ao homem de maneira geral. Mas dentro de um limite, porque, gente, o que sustenta o casamento, eu vou terminar com um caso engraçadíssimo que aconteceu lá em Fortaleza, de uma mulher que, para animar o seu marido, comprou a fantasia daquela tiazinha, comprou aquela roupa que a tiazinha usa e se fantasiou à noite. Geralmente o marido dormiu mais cedo, ela se arrumou, se perfumou, se animou toda, né? E chegou à noite, foi acordar o marido, à noite cedinha ainda, coisa de 11 horas, meia-noite, para acordar o marido toda animada, porque tinha tido uma feliz ideia de comprar uma coisa para animar o relacionamento. O marido tomou um susto quando ela ficou de pé, assim, em cima da cama, e com fazendo assim, o marido, olha, imagina, você está dormindo e você acordar com uma visagem daquela, né? Toda de preto, com máscara, foi uma confusão, mas eu fiz com a maior boa intenção do mundo, eu queria animar o meu esposo, minha irmã, a gente não, olha, no amor conjugal, isso não é fundamental. É necessário uma preparação, é necessário você estar banhado, e os homens, pelo amor de Deus, né, também, banhados, é necessário um ambiente propício, mas, meu querido, sem você entrar nessas coisas do mundo, pelo amor, tiazinha é o fim da picada, viu? É de sentar e chorar. Quer dizer, mas tem quem ache que a cor da peça íntima fará diferença, que bobagem. Tem quem ache que ver determinados filmes vai estimular, meu Deus, você precisa disso? Porque a maior atração que um casal tem um pelo outro é o amor, que um sente pelo outro, é o querer estar com quem eu amo, meu irmão. Essa é a atração que a gente sente um pelo outro. A gente não precisa dessas coisas que o mundo coloca aí para mexer. Isso é mundo. Então, já respondi essa questão aí da sensualidade, vá com calma. Por outro lado, a mulher tem que ser feminina, a mulher tem que se comunicar adequadamente com o seu marido, e se colocar como esposa e como mulher no relacionamento conjugal, claro. Também a mulher que chegue para ter ato com seu esposo vestida como soldado do exército, meu irmão, é terrível, né? Não, eu vim com a roupa diferente hoje, toda de exército, verde, o marido, opa, não é assim.
Então tem que ter uma certa sensibilidade, que depende de cada casal, depende de cada marido e de cada esposa. Amém? Se você tiver alguma dúvida, você escreve no papel para eu responder. Se eu sobreviver à pergunta, eu respondo à tarde. Tá certo? Nós vamos ficar sentados que vai ter os avisos agora.